reflexão com Humberto de Campos. Mas nós estamos já nos despedindo dessa obra. Hoje é o penúltimo capítulo, Preparação Familiar. Na próxima terça vai ser o último capítulo do livro Lázaro Redivivo e na terça seguinte nós já iniciaremos com uma nova obra, também de Humberto de Campos, que é Reportagens do Além-Túmulo. Aquele livro que a gente já comprou, né, já guardou, e agora, de hoje a 15, né, que a gente começa com ele, com Lázaro Redivivo, com Reportagens do Além-Túmulo, e a gente vai deixar Lázaro Redivivo com todas as lições e ensinamentos maravilhosos que ele nos trouxe, né? E hoje a gente tem mais um ensinamento, dessa vez para uma reflexão. Ele nos provoca uma reflexão sobre o nosso preparo para a família, sobre as nossas causas familiares, sobre o trato com nossos filhos, com nossos companheiros, com nossas companheiras. Então ele traz esse texto para a gente refletir de que forma é que a gente se comporta e vem se comportando com relação relação à família. Porque a família, a gente sabe que é o primeiro núcleo da nossa vida. A gente nasce numa família, né? Os nossos primeiros sorrisos, os nossos primeiros passos, né? Tudo isso acontece dentro da família. E, logicamente, os nossos primeiros ensinamentos, né? Os nossos primeiros aprendizados, todo no seio da família. Da família a gente parte para a escola, para a igreja, para outras organizações sociais. Mas a primeira que nos acolhe é a família. Então ele traz nesse texto essa reflexão. Não tem não? Para baixo. Para baixo. Essa reflexão. Isso, muito bem. Então, ele começa o texto dizendo: o problema da família, por mais que nos preocupemos dele, buscando fugir à responsabilidade direta, constituirá sempre uma das questões fundamentais da felicidade humana. Ainda que a gente não queira se envolver, ainda que a gente, não assuma as responsabilidades, mas o sucesso da família sempre ou o insucesso sempre são questões fundamentais da felicidade humana, né? Essas questões sempre permeiam a nossa vida diariamente, porque nós vivemos na família. Ainda que a gente case, ainda que a gente saia da família original, a gente constitui uma outra família. Então, quer queiramos, quer não, estamos sempre na família, né? Então ele diz que o problema da família, por mais que nos preocupemos dele, por mais que a gente faça de conta que não se preocupa, que não está nem aí, buscando fugir à responsabilidade direta, como muita gente foge, principalmente homens, que me desculpem, Ralph e Osmar, e todos os desencarnados que estão aqui, mas a maioria dos homens, eles se despreocupam. É engraçado dos homens assim, foge da responsabilidade. É com sua mãe, viu? Foge da responsabilidade, e se a educação dada pela mãe dá certo, fomos nós que criamos, fomos nós que educamos. Mas se dá errado, é seu filho. Olha o que seu filho fez, olha o que sua filha fez, olha como sua filha está se comportando. É assim, desculpa aí, viu, meninos, mas é assim que os homens se comportam. Então, mesmo agora, se o filho se torna um doutor, que felicidade, né? Meu filho é doutor.
Mas quantas vezes a gente negligenciou esse doutor, quantas vezes a gente dificultou esse estudo, quantas vezes a gente não se importou, quantas vezes a gente não contribuiu financeiramente, quantas vezes a gente deixou de dar o alimento. Então, é essa reflexão que Humberto de Campos traz para a gente hoje. É um erro tremendo supor que a morte apaga as recordações. A morte não apaga não, viu gente? Nem as boas e principalmente as ruins. Há a maneira de esponja que absorve o vinagre lá na limpeza do vaso sanitário, ou no vaso culinário. Então, quando a gente morre, essas recordações boas vão conosco, mas as recordações ruins também vão. Elas não se acabam com a morte. Muito pelo contrário, a gente vai carregando essa alegria ou essa dor, ou esse sofrimento. Certamente os laços menos dignos terminam na sombra do sepulcro, quando suportados valorosamente e encarados como sacrifício purificador na existência material. Então, o que é que ele está dizendo? Que todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Mas, quando a gente suporta as nossas dores de forma tranquila, entendendo que aquela dor foi importante para o nosso crescimento, quando a gente suporta aquela dor entendendo que é um sacrifício purificador, quer dizer, a gente está sofrendo para poder purificar os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas atitudes não muito dignas. Então, as dores, elas são amenizadas quando a gente entende qual é a função da dor. Não é que Jesus, que Deus, seja um castigador, mas a dor, quem procura somos nós mesmos. O sofrimento, quem procura somos nós mesmos. Como diz Joana de Ângeles, nesse livro Plenitude, que é um livro psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Então ela diz assim: as origens do sofrimento estão sempre naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Olha que importante isso que ela diz, que o sofrimento não é dado por Deus, somos nós que buscamos esse sofrimento nas nossas culpas, né, nos nossos remorsos, na nossa consciência. Então, na nossa consciência, aqueles pais que a gente estava falando no início, que se exime da responsabilidade de dar o alimento, de dar a pensão e tal, esses pais, quando a morte chega, a consciência dele vai cobrar essa falta que ele teve com a sua família. E isso gera nele um sofrimento. Então a gente diz, foi Deus que me deu esse sofrimento. Não foi, foi ele que buscou esse sofrimento porque não cumpriu com a sua responsabilidade familiar. Então ela continua confirmando mais uma vez: na raiz de qualquer tipo de sofrimento sempre será encontrado como seu autor o próprio Espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor,
no processo de sua evolução. Então, mais uma vez, ela reafirma essa questão da dor e do sofrimento, que quem busca é o próprio espírito, é o próprio indivíduo. Né? Quando ele está na carne, ele busca esse sofrimento, e quando ele sai da carne, a consciência dele acusa de todas as irresponsabilidades que ele teve com a sua família enquanto esteve habitando o planeta, né? O planeta Terra ou outros planetas por aí. Então, Humberto de Campos continua dizendo: 90% talvez dos matrimônios infelizes, pela ausência de afinidade espiritual, extinguem-se com a morte, que liberta naturalmente as vítimas dos grilhões e dos algozes. Quantas mulheres, né, vivem uma união, vivem um casamento de dor, de sofrimento, de lágrimas, com aqueles maridos algozes, né, que provoca nela um sofrimento. A novela das 9 está até trabalhando com essa questão de uma mulher que ela é uma mulher que é gerente de uma cooperativa, ela é uma mulher inteligente, trabalhadora, o marido bebe, e quando ele bebe, bate nela, bate muito. E ela tem aquela ideia de família, que ela casou para ter uma família, ter um marido, ter um filho. Então ela fica postergando aquele momento de se separar daquele homem, porque ela acredita que é a bebida que faz ele agir daquela maneira, que é isso, que é aquilo, mas na verdade, né, ele é um algoz daquela mulher. Tem uma outra mulher nessa mesma novela que ela também trabalha, e o que o marido faz? Toma todo o dinheiro dela, fica em casa, não faz absolutamente nada, toma todo o dinheiro dela e ela fica, coitada, sem ter um tostão para poder se movimentar, para poder se alimentar, porque ele acha que ela tem o dever de trabalhar para poder dar o dinheiro para ele. Então, são os algozes. E quando esses carinhas morrem, elas vão ficar felizes, né? Porque se libertaram desses algozes. O Evangelho de Jesus ensina entre os vivos que Deus não é Deus dos mortos. E os que perderam indumentária carnal, sentindo-se mais vivo que nunca, acrescentam que Deus não é Deus dos condenados. Realmente Deus não é Deus dos condenados, porque Ele não condena ninguém. Quem condena somos nós próprios que nos condenamos dos atos menos dignos que a gente praticou. Essa é a nossa condenação. Aí diz assim: mas é porque Deus não gosta de mim, é porque Deus, né, só ampara os outros. Não, Deus ampara a todos, mas é que aquele que cometeu os atos menos dignos, os atos condenáveis, eles têm que ter, né, eles têm que entender que o sofrimento foi causado por ele próprio. Como já disse Joana de Ângeles, que os Otelos da Terra se previnam em suas relações com as desdêmonas virtuosas do mundo. Otelo é aquele personagem. Obrigada, Ralf. É aquele personagem de uma trama feita por Shakespeare. Isso. Em que Otelo, ele é de uma cor mais escura, e Desdémona ela é branca, ela é de família nobre, ela é rica. Então eles se casaram às escondidas porque os pais dela não aprovavam esse casamento. E aí Otelo tem uma sociedade, digamos assim, com dois outros carinhas. Em um determinado momento,
houve uma necessidade de um deles mudar de cargo, né, ascender dentro da empresa, e um achou que ia ser ele, mas Otelo escolheu o outro. Aí começou essa desavença. Ele fez tudo para Otelo entender que era Desdémona que estava traindo ele com o outro cara. E aí o que é que aconteceu? Otelo tirou a vida de Desdémona. Então ele diz assim, que os Otelos da terra se previnam em suas relações com as Desdémonas virtuosas do mundo, porque além do cadáver não poderão apunhalar as esposas livres da carne. Então ele matou ela, mas além do cadáver, ele não pode apunhalar as esposas livres da carne. As esposas já morreram, então eles não podem apunhalar mais essas esposas, como muitos fazem aqui, né? Muitos fazem aqui. Ah, porque se não for minha, não vai ser de ninguém. E vai e mata, tira a vida daquela mulher. E as mulheres ciumentas, agora o recado é para nós, viu, meninas? E as mulheres ciumentas, desgrenhadas dentro da noite, a gritarem blasfêmias injuriosas contra os maridos inocentes, preparem-se para longo tempo de separação na esfera invisível, onde, na melhor das hipóteses, receberão os serviços reeducativos em seu próprio favor. Então, muitas mulheres diz assim, quando eu morrer que encontrar aquele desgraçado, eu vou pintar e bordar com ele, né? Eu vou me vingar dele. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Que elas se preparem para longo tempo de separação. Elas não vão chegar lá, elas não vão partir daqui e encontrar ele para se vingar logo. Né? Então, se prepare para longo tempo de separação, onde, na melhor das hipóteses, receberão serviços reeducativos em seu próprio favor. Onde, na melhor das hipóteses, elas vão passar por ensinamentos, né? Por reflexões, né? Elas vão ter a sua consciência mais aguçada para elas entenderem em que ponto que elas se equivocaram, para poder elas já terem condição de encontrar com aquele marido, não mais com aquele ódio, com aquele rancor, com aquele desejo de vingança que ela chegou no mundo espiritual. A morte seria um monstro terrível se consolidasse as algemas terrestres naqueles que toleraram heroicamente a tirania e o egoísmo de outrem. Então, a morte seria um monstro terrível, como ele diz, se consolidasse as algemas terrestres naquelas que toleram heroicamente a tirania e o egoísmo de outrem. Além de seus muros de sombra, há castelos sublimes, para os que amaram com alma e entesouraram com o sentimento mais puro o ideal e a esperança de uma vida melhor. E há também precipícios escuros por onde descem os revoltados em desespero, por não poderem oprimir e martirizar por mais tempo os corações devotados e sensíveis de que se rodeavam na terra. Então ele está dizendo que existem duas situações, né? Duas situações, que a morte não apaga as nossas culpas, nem os nossos erros, nem os nossos equívocos. Além dos muros, né, há castelos sublimes para os que amam, para os que amaram, os que toleraram, os que viveram com amor. Então eles também vão ter uma vivência no mundo espiritual, uma vivência bacana, uma vivência
de aprendizado, uma vivência de fraternidade, de irmandade, de amor. Agora, para os outros, existem os precipícios escuros, o que a gente chama popularmente de lide que sabe, de umbral, né? Existem os precipícios escuros, por onde descem os revoltados em desespero por não poder oprimir e martirizar por mais tempo os corações devotados e sensíveis de que se rodeavam na terra. Ainda não estão satisfeitos, né? com todo o maltrato, com toda a humilhação, né? que fizeram as companheiras ou os companheiros passarem, ainda não estão satisfeitos. E no umbral querem ainda oprimir e martirizar por mais tempo esses companheiros ou companheiras. Feita a ressalva alusiva aos princípios de afinidade que regem a sociedade espiritual, recordemos a missão educativa que o mundo confere ao coração dos pais, em nome de Deus. Então agora ele vai falar especialmente da nossa relação, nós pais, nós educadores, com os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, enfim, as pessoas das quais a gente constituiu a nossa família. Então, feita a ressalva alusiva aos princípios de afinidade que regem a sociedade espiritual, recordemos a missão educativa. Então, o que é que ele está dizendo? Que cabe à família essa missão de educar os filhos. Hoje em dia, as famílias não querem mais se ocupar dessa parte, né, da educação. Então, transfere para as escolas essa obrigatoriedade que é da família, né, que é da família, achando que é a escola que tem a obrigação de educar. A escola não tem a obrigação de educar, a escola tem a obrigação de transmitir conhecimento. Educar é um dever da família, né? Por isso que se diz missão educativa. Ele não botou aqui familiar, mas eu estou colocando, né? A missão educativa familiar que o mundo confere ao coração dos pais em nome de Deus. Constituiria ato casual da natureza a reunião de duas criaturas convertidas em pai e mãe de diversos seres. Não é um ato casual da natureza. Aquele casal, ele se juntou porque ele tem uma missão de educar aquelas crianças que eles colocarem no mundo, né? Que eles colocarem no mundo. E aí, muitas vezes, a gente negligencia essa missão e deixa os filhos ou na rua, ou mesmo dentro de casa, sem que a gente dê a devida importância, sem que a gente compreenda que aquele filho precisa da nossa atenção. Muitas vezes a criança chega, minha mãe, meu pai, não sei, agora eu não posso não, depois eu falo com você. Não sabendo que está perdendo uma grande oportunidade de conhecer o seu filho, de educar o seu filho. Essa semana eu vi um vídeo que o menino chorava, dizendo assim: mãe, você não precisa trabalhar tanto. A gente já tem casa, a gente tem comida, a gente tem tudo, mãe, você não precisa trabalhar tanto. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava sentindo falta da mãe. A mãe trabalhou o dia todo e quando chegou em casa ainda continuou com o trabalho, porque ela fotografava bebês e quando chegava tinha que fazer a edição dessas fotos para mandar urgente para as famílias, porque as famílias estavam ávidas
de ver as fotos daquele bebê. Então o menininho falava isso com ela. Ele devia ter uns 8 anos por aí, ele falava isso com ela: você não precisa trabalhar tanto. A gente tem casa, a gente tem comida, a gente tem tanta coisa. Para que você precisa trabalhar tanto? Como quem diz, você trabalha tanto e não me dá atenção. A atenção que eu preciso você não está me dando. E o outro foi muito engraçado, um outro vídeo que a mãe dele falava, como a minha mãe também falava, e eu acho que a mãe de muita gente aqui, engula o choro. Aí o que é que ele fez? Ele pegava as lágrimas e lambia o dedo. Pegava as lágrimas e lambia o dedo. Menino, por que você está fazendo isso? Você não mandou engolir o choro? Então ele pegava as lágrimas e lambia o dedo. Né? Então, muitas vezes a gente se furta de oferecer um tempo para as nossas crianças, porque a gente quer dar o de melhor materialmente, mas muitas vezes não é o material que a criança quer. A criança quer a nossa companhia, o nosso amor, o nosso carinho, né? Os nossos filhos adultos querem o nosso amor e o nosso carinho quando tem uma dor de cabeça, mãe, né? Então, quanto mais as crianças. Então, filhos são sempre filhos, sejam eles bebês, crianças, adolescentes, adultos, né? Sempre são nossos filhos. E sempre precisa do nosso carinho e da nossa orientação. Por esse motivo, no círculo da humanidade é preciso instruir serviços eficientes contra o carinho inoportuno e esterilizante. Aí ele já entra com uma nova situação. Agora, a gente precisa dar carinho? Sim. A gente precisa dar amor? Sim. Mas a gente precisa, né, ter uma medida para esse carinho e para esse amor que a gente dá. Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por crédito de outro tempo. Então, quando a gente recebe um filho, é porque aquele filho está pronto para aquela família que vai receber. Não é para qualquer família, ele está pronto para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe. Por quê, Edna? Porque existem as relações de um passado que elas precisam ser resolvidas, que elas precisam ser refletidas, que elas precisam ser melhoradas, que elas precisam ser vivenciadas numa outra oportunidade para que aquela família possa se harmonizar. Eu tenho uma comadre, eu já falei tanto isso para vocês, mas vou falar de novo. Uma comadre que ela era a mãe, uma filha e a outra filha. Eu tenho certeza absoluta que elas três vieram juntas para poder se harmonizarem, para poder viverem uma existência feliz. E tem tudo para ser felizes, mas elas não se harmonizam de jeito nenhum. Elas brigam entre si. Quando uma liga para a outra, o que é que você quer? Sua não sei o que, sua não sei o que. Aí eu fico assim horrorizada, porque a minha relação com a minha família é diferente. A gente fica feliz de encontrar um irmão, de encontrar uma irmã, e elas são somente duas irmãs e a mãe já faleceu. São duas irmãs e elas não procuram se amar, se entender, ter uma conversa sadia, sem uma humilhar a outra, sem uma agredir a outra. Aí eu fico horrorizada com essas coisas, porque na minha família a gente sempre foi muito pobre de
coisas terrenas, né? De bens materiais. A gente sempre foi muito pobre, mas eu acho que a pobreza fez a gente se amar muito, porque hoje em dia a gente não tem mais o nosso pai, a gente não tem mais a nossa mãe, mas a gente tem o amor que eles nos ensinaram. Dentro daquela pobreza, tudo era dividido. Tudo era dividido. Então, a gente tem essa obrigação, enquanto pai, enquanto mãe, de mostrar os caminhos do bem para essa criança que a gente recebe. Muitas vezes, como ele vai dizer aqui adiante, a gente faz aquele quarto de bebê maravilhoso, maravilhoso, cheio de frufru, cheio de flores, cheio disso, cheio daquilo, mas e o amor para aquele bebê? E a condução da educação daquele bebê? Como a gente é muito rico, como é que a gente vai educar aquele bebê? Ou se a gente é muito pobre, como é que a gente vai educar? Na verdade, os frufrus, os babados, os enfeites não querem dizer nada. Porque quando meu filho chegou na minha casa, ele tinha apenas uma camisa. Uma camisa. Que como o meu marido queria muito um filho, eu tinha passado na loja e tinha comprado despretensiosamente uma camisinha de bebê, era o que ele tinha. E aí quando ele chegou, minha irmã levou umas coisas, depois a gente foi comprando outras, mas os bebês necessitam apenas de amparo, de carinho e de amor. Eles não precisam de nada de luxo, porque eu tenho a prova do meu bebê, né? A minha gravidez durou uma noite. Então, eu tenho a prova do meu bebê, ele não precisou de nada de luxo, de nada fantasioso, de nada disso. Minhas amigas me emprestaram roupa, minhas amigas me emprestaram berço, e foi assim que ele veio e está aí, né? Então, a gente não precisa se enganar de achar que o bebê só vai ser feliz se ele tiver aquela parafernália toda. Então, os bebês que vêm para a nossa mão, eles são companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados, ou de quem recebemos alegrias puras, por créditos de outro tempo. Então, são bebês que a gente vai ter que pagar os nossos débitos, os débitos que contraímos com eles, ou aqueles bebês que vão nos trazer alegrias também, de uma alegria que já vem de uma experiência terrena anterior. O Instituto da Família é cadinho sublime de purificação. Olha o que ele diz, o Instituto da Família é cadinho sublime de purificação. Quando a gente casa, a gente fica pensando que é aquele casamento suntuoso, né? Que é aquele casamento lindo, maravilhoso, mas a gente esquece qual é o sentido de constituir aquela família, que é o cadinho purificador. Né? Naquela família, como eu estava dizendo, daquelas duas irmãs, é naquela família que a gente vai purificar, que a gente vai purgar as nossas faltas, as nossas dívidas, os nossos equívocos. É para isso que existe a família. E o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. O esquecimento de que a família se reúne, que a família vem para poder a gente purificar os nossos erros. Quando a gente esquece disso, a gente padece muito na vida espiritual. É lamentável o nosso estado d'alma quando voltamos à vida livre do coração, escravizado no campo inferior do mundo, em virtude do ouvido, do esquecimento de nossas obrigações paternais. Em vão, tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima. Debalde nos aberramos dos corações amados para recordar a eternidade da vida.
Então ele está falando aqui de uma coisa muito importante. Em vão tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima. A gente veio numa encarnação com aqueles espíritos para que a gente possa se afinizar, para que a gente possa melhorar a nossa convivência, para que a gente possa reparar os nossos erros e os nossos equívocos. E aí, quando a gente não faz isso, e quando a gente chega no mundo espiritual que tem essa consciência, a gente quer, né, fazer as lições que a gente não fez tardiamente. O tempo passou, né? O momento que a gente tem é esse aqui e agora. Não é lá que a gente vai ensinar os nossos filhos, é aqui. Semelhantes impulsos se verificam fora da ocasião desejável, porque a fantasia já solidificou a sua obra e a ilusão modificou a paisagem natural do caminho. Não vale mais o pranto e a lamentação. É indispensável aguardar o tempo da misericórdia, já que menosprezamos o tempo do serviço. Já que a gente não realizou bem o nosso serviço aqui, agora a gente tem que esperar pela misericórdia divina. Precatem-se, quer dizer, previnam-se, pois os pais e mães terrestres, para que não se percam, envenenando o coração dos filhos à distância do dever e do trabalho. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega, se não queremos cavar abismos futuros. Então, a gente cure não, eu não estou achando a palavra certa, mas a gente não fortaleça o egoísmo com o nosso afeto para os nossos filhos. É isso que eu estava dizendo, com a nossa pobreza tudo era dividido, né? Tudo era dividido. E as mães também, que sabem criar os seus filhos, ainda que elas possam dar de tudo, do bom e do melhor, elas tenham a clareza de, pelo menos, não oferecer tudo que o filho quer. Às vezes a gente pode comprar, mas é educativo a gente dizer, não, hoje eu não posso, agora eu não posso. Você tem tantos brinquedos em casa, por que a gente vai comprar mais um? Você não está necessitando disso. Então a gente tem que aprender a educar as nossas crianças. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil, porque a gente tem aquela velha história. Só um minutinho para molhar a garganta. A gente tem aquela velha história de dizer, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Então a gente quer dar tudo que a gente pode para ele. Mas quando a gente dá tudo que a gente pode para ele, a gente está ensinando ele a ser egoísta. A gente está ensinando ele a ser egoísta. A gente está ensinando ele a ser orgulhoso, eu posso. Muitas vezes, eles humilham os colegas da escola porque eles podem e o colega não pode. Não pode ter tanto brinquedo caro como ele tem, não pode ter tanta roupa de marca como ele tem, né? Não pode ter aquela conta vultuosa na cantina como ele tem. Mas quem faz tudo isso somos nós. Somos nós que educamos erradamente os nossos filhos. Então, ele diz, através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensina aos rebentos de seu lar que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo. Doa humildades, acho que não era dos humildes, dos calejados, construindo-lhes aventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades fantasiosas.
Aí o Evangelho de Jesus nos dá a seguinte lição, com aqueles infortúnios ocultos, né? Acho que aquela mãe, ela é rica, ela pode, ela tem recursos, mas ela vai visitar famílias carentes e ela leva a filha dela para poder a filha aprender que ela pode ajudar e deve ajudar aquelas outras famílias, enfim, que ela precisa aprender a fazer a caridade. E ela se veste de maneira bem simples. Ela se veste, né? exatamente, de maneira bem simples, para não afrontar aquelas famílias que não têm poder, né? Aquelas famílias que são pobres. E ela faz mais ainda. Ela vai no hospital porque o pai dessa família está hospitalizado, ela vai no hospital para poder dar notícia, para acalmar o coração dele, dizendo que não se preocupe, que a família está amparada. Então é assim que a gente precisa educar os nossos filhos. Mas nós, pobres mortais, principalmente nordestinos, se a gente tem uma merreca, a gente não quer que os nossos filhos façam nada, porque eles têm dinheiro, eles podem. Então é assim que a gente cria. Mas aí ele vem com o último recado, se eu não estou enganada, vai dar 9 horas. Esses sim podem abandonar a terra tranquilamente, quando a morte lhes cerrar as pálpebras. Mais infortunados serão os pais ricos. Olha o recado, hein? Mais infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenável de uma ternura falsa. Eu trabalhei em escolas particulares e quantas vezes eu vi aqueles menininhos metidos a riquinho, porque era num bairro nobre, na Pituba, e eles queriam fazer tudo o que eles achavam que era correto, porque eles estavam pagando. Ah, mas eu pago. Sim, você paga para receber a instrução, mas não para maltratar os trabalhadores da escola, não para desrespeitar seus colegas, não para desrespeitar as professoras. Você não paga para isso, você paga para receber a instrução, e essa você está recebendo. Esses esperam, esses ricos esperam pelas contas escabrosas, porque de fato tentaram enganar a Deus, distanciando-lhes os filhos da verdade e da luz divina. Depois da morte do corpo, sentirão a dor de se verem esquecidos no dia imediato ao dos funerais de seus despojos, acompanhando em vão, como mendigos de amor, os filhos interessados na partilha dos bens, a revelarem atitudes cruéis de egoísmo e de ambição. Olha que tapa na cara da gente, né? Que tapa na cara da gente. Então, a gente criou o filho naquele luxo, naquela riqueza, né, como poderosos. E então, quando a gente parte, o que é que acontece? Os filhos só estão interessados em dividir a riqueza, em dividir a fortuna que a gente deixou. Não estão nem aí para o cadáver que nem esfriou ainda. Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? Quantas vezes? Porque a gente ensinou a ele o quê? A ambição, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Bem-aventurados pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos no caminho da edificação terrestre, através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades. Ensina aos rebentos de seu lar, que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo, das humildades, dos calejados, construindo-lhes a aventura das bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho. Eu já tinha lido isso.
Mas quando eu estava lendo isso, eu me lembrei muito daquela. Me lembrei muito daquela família, né? Da família que ele depois foi ser chamado de Estevão, e da família de Abigail, que o pai, né, a mãe já tinha morrido e o pai criou eles dentro do amor de Deus, dentro da religião, dentro da oração, dentro do evangelho. Então eles tinham aquela coisa forte, né, da religião, do Deus dentro deles. Bom, com essas palavras de um amigo, finalizo minhas despretensiosas considerações sobre as responsabilidades domésticas. Mas duvido que existam pais e mães na carne com bastante sensatez para nelas acreditarem, né? Então, ele está dizendo que muitos pais vão dizer que isso que ele está falando é balela. É balela o que ele está falando, é em verdade, cada um cria seus filhos do jeito que quer, mas não esquecendo que a nossa responsabilidade a gente vai responder no mundo espiritual, porque Deus vai nos perguntar o que fizestes dos filhos que eu te confiei. E aí é o momento da gente, né, chorar com lágrimas copiosas, porque a gente não agiu verdadeiramente como cristão. A gente ensinou ao nosso filho o orgulho, a vaidade, o poder, né? A gente não ensinou o amor, a afetividade, a igualdade, o respeito. Muitos de nós não ensinamos. E então, esse texto de Humberto de Campos, ele vem para isso, para nos fazer refletir, não para nos condenar, mas apenas pedindo que a gente reflita que tipo de educação a gente está dando para os nossos filhos e que tipo de relação a gente está tendo com a nossa família. Muito obrigada a todos os presentes, aos internautas, e que a gente tenha um dia maravilhoso, refletindo sim, mas que a gente tenha um dia maravilhoso de paz e luz.